Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Eu sou Noria Segato e hoje temos uma convidada muito especial, a psicóloga Vera Paiva, professora titular do Departamento de Psicologia Social da USP e uma histórica militante dos direitos humanos. Vera dedica-se à pesquisa e atuação sobre prevenção e cuidados com infecções sexualmente transmissíveis, principalmente AIDS e, mais recentemente, com a Covid-19. Nessa conversa, ela conta um pouco sobre a sua atuação nesta área e também sobre a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Este ano, 2025, a tragédia de sua família foi retratada no filme Ainda Estou Aqui, a partir do livro do seu irmão Marcelo Rubens Paiva. E ela apresentou aqui, em primeira mão, o atestado de óbito retificado da morte do seu pai, um documento histórico para quem luta por justiça, memória e reparação. Fica aqui o nosso convite para você se inscrever no nosso canal, acompanhar o Sindicato nas redes sociais e, se gostou desse episódio, deixar o seu joinha e enviar seus comentários, críticas e sugestões. Pode sim, diálogos da psicologia com a sociedade. Então, sem mais lero-lero, vamos à nossa conversa. Roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, tenho a honra de conversar com Vera Paiva, professora titular do Departamento de Psicologia Social da USP. Vera, além de ser uma referência no estudo de psicologia social, é uma histórica militante dos direitos humanos. Ela é membro da International AIDS Society, Lancet Commission of Health and Human Rights e do Comitê de Coordenação da Rede de Pesquisa Solidária Covid-19. O seu trabalho dedica-se a fazer uma abordagem psicossocial de práticas inovadoras na saúde, uma pesquisa sobre prevenção e cuidados às infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e Covid, além da saúde reprodutiva e violência entre parceiros. Em 1991, ela fundou o Núcleo de Estudos para a Prevenção da AIDS. Vera, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Feliz de falar com os psicólogos. Isso que eu falei do currículo dela é só o pequeno, né? Só o resumido, senão a gente ficava aqui uma hora só falando. Sim, mas na minha A Vera idade... já fez aí na vida, né? Estou com mais de 70, né? Na minha idade deu tempo. E assim, só uma pequena correção, eu sou da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que é como todo mundo confunde, mas são duas coisas bem diferentes. A comissão, na verdade, durou Sim, um teve tempo... o processo e terminou, E fez o terminou, começou e relatório. terminou, isso. E agora, Aqui em São Paulo, Adriano o Diogo, movimento de memória e verdade, e reparação. e reparação, e justiça e reparação, né? Nós estamos num movimento importante, né? De produzir a Comissão da Verdade dos Povos Indígenas. Tem uma reunião logo mais, em novembro, para discutir isso e tal. Eu não sou membro, né? Mas eu estou, historicamente, na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Também do Ministério dos Direitos Humanos nesse governo, que o Bolsonaro, no fechar da sua gestão, no dia 30 de dezembro, assinou um decreto tentando extinguir, né? Porque a coisa que mais apavora quem tem compromisso com a tortura e a ditadura é a gente investigar os desaparecidos, são para eles tabu, né? Sim, para eles, e nesse momento, inclusive, é o bom pesadelo para eles. Uhum. Tá, vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Uhum. Eu queria falar sobre o seu trabalho também na psicologia, obviamente, né? Mas é quase impossível a gente não abordar um tema que foi um dos mais comentados este ano, que é o filme Ainda Estou Aqui, que retrata a tragédia da tua família. Vendo o filme, assim, pensando nele, me veio um certo pensamento aqui que eu queria compartilhar com você. Você e sua família, de repente, virar assim, celebridades instantâneas, né? Bem esse gosto contemporâneo. Mas me parece que vocês são bastante reservados. Mesmo Marcelo, seu irmão, que tem mais visibilidade pública por ser escritor, é um cara bastante na dele, né? Eu já entrevistei ele muitos anos atrás, me parece uma pessoa até retraída, pessoalmente, tímida.
Aí, de repente, o Brasil inteiro está falando do filme, torcendo pelo Oscar, você sendo chamada para dar entrevistas, aparecer na TV. Eu, pessoalmente, me sentiria assim, então, um pouco incomodado com essa exposição toda privada, né? E aí é onde eu quero chegar. Aí tem duas perspectivas. Uma é a do coletivo. O filme veio num momento importante da história do país, descortinou para muita gente uma realidade que algumas pessoas não conheciam, ajuda, né, dessa forma, a passar um pouco a limpo a história do país. Você, como uma militante política, deve ter visto isso como uma coisa positiva. Mas, do ponto de vista individual, além da exposição, né, para você, para sua família, voltar a mexer nessa ferida, que ainda deve ser dolorosa, né, com certeza. Como você processou esses dois caminhos, esses dois vieses? Em que ponto o filme, e ver a sua mãe brilhantemente retratada lá pela Fernanda, te tocou? O que mais te tocou nesse processo? Boa pergunta. E se você fizesse essa pergunta 6 meses atrás, a resposta seria diferente, porque é um processo, como você está falando, né? Então, o que mais me tocou, primeiro, de uma certa maneira, a gente está acostumado com a exposição há muito tempo, tá? Não acho que a exposição, inclusive marcado por esse tema da ditadura, é novidade. Eu, quando criança, estava no primário, né? Meu pai era deputado federal, né? Estava dirigindo a CPI no Congresso Nacional, que investigava, olha que interessante, o modo como os Estados Unidos, o país Estados Unidos, estava buscando interferir, chama de CPI do IBAD, né? É interessante olhar para quem não conhece a história, por meio de estar penetrando em todos os lugares, boicotando, né, e criando uma resistência com apoio direto deles. Meu pai presidia essa CPI, né? E ele foi cassado na primeira lista. Ou seja, assim que deu 31 de março, ele estava na primeira lista, era assim que se falava na época, dos pessoas caçadas, e caçaram deputados, ele, no caso, era deputado federal somente há 2 anos, ele era um engenheiro, historicamente, mas não tinha sido deputado até então, caçaram professores, Fernando Henrique, por exemplo, né, para pegar um nome mais conhecido, sindicalistas, que perdiam os seus direitos políticos. Quem era preso e torturado, neste momento, não era a classe média branca, era basicamente as pessoas que tinham movimento social e estavam na periferia, né? Camponeses, indígenas sempre, etc., né? Então, eu cheguei na escola, né, de alguém que tinha lá o pai que era deputado e aparecia na televisão de vez em quando, e não era televisão, não tinha internet, não é como hoje, né? Era aquela televisão branca e preta, né, de tubo, certo? Mas os meus coleguinhas eram de classe média e tinham televisão. E assim, eu imediatamente virei alvo de estigma e discriminação dos meus colegas. Seu pai é comunista, seu pai é comunista, entendeu? Você, como é que você não acredita em Deus? Uma coisa que se repete até hoje, só que para uma criança na quarta série, né, era, né, para minha irmã de Era 4 anos, um bullying pesado, para usar o termo de hoje. pesado, entendeu? Porque você nem entendia direito, né? Era complicado e tal, né? E ele ficou exilado um ano inteiro, né? Não se fala disso. As pessoas têm um pedaço da história da minha família que não se fala, né? Minha mãe, a resiliência da minha mãe é uma resiliência que está produzida desde... Ela tinha 5 filhos pequenos, né? Eu sou mais velha e tinha 11 anos, né? E então, um pouco que o treino entre a exposição, né, o estigma e a discriminação por ser quem nós somos, né, pela história que a gente representa, né, e a variação, né, de onde que está, na onda, para mim, não é de agora, né, nem para o Marcelo, né. É claro que depois eu entrei na USP em 73, né, vivi os piores anos da ditadura na Universidade de São Paulo, foi os anos que mais se matou gente, que mais se perseguiu, né, e a USP, ela é responsável por quase metade dos casos de mortos e desaparecidos do estado de São Paulo. Nós vamos fazer
na semana que vem, dia 8, a entrega dos certificados corrigidos de morte, que é aquele que a minha mãe segura no filme, que está lá dito morto pela lei 9.000 e tanto, que é a lei que o Fernando Henrique obrigou a dar os certificados para quem não tinha entre os desaparecidos, né, dizendo a causa-morte e tal, né. Então, assim, a gente, de uma certa maneira, vive eternamente, né. A cena, por exemplo, essa cena que está bem retratada no filme, dela recebendo a certidão de óbito, está junto com o Marcelo na cadeira de rodas, né? O filme não explica a cadeira de rodas do Marcelo, mas você que é mais velho, talvez lembre quando ele escreveu Feliz Ano Velho como uma maneira, Sim, de novo, eu entrevistei ele logo depois do lançamento do livro. né? E a gente não esperava o sucesso estrondoso que teve o livro, né? Assim como a gente não esperava o sucesso estrondoso do resultado deste que é livro dele também. Eu ainda estou aqui, é um livro, certo? Tem muito mais coisa do que o filme, que é um roteiro maravilhoso, encurtou, porque não cabia, né? Não sei numa minissérie, mas assim, num filme de 2 horas não caberia. E a gente, né, de alguma maneira, vive sempre, né? E eu acho que tanto meu pai quanto minha mãe nos ensinaram um pouco a ser quem a gente é, né? E tocar a vida, um pouco assim, né? Às vezes é bem pesado, não porque eu não sofri nenhum ataque, o Marcelo sofre bastante, tá? Inclusive fisicamente. Não sei se você lembra, no começo desse ano, ele tem um bloco, que era um bloco pequeno, que ele fundou, etc., que é o Baixo Augusta. Esse ano jogaram uma mochila nele, né? Certo? Era pequeno, né? O Baixo Augusta hoje é enorme. É enorme, mas Não, mas assim, sim, eu lembro, não, você lembra? Foi um escândalo, lembro, certo? inclusive, eu sou diretor do Sindicato de Jornalistas, nós inclusive emitimos uma nota de repúdio a esse Isso, ataque. né? E assim, em geral, não era assim antes, mas a agressividade hoje é covarde, né? Ela é machista, ela é covarde, isso assusta um pouco, né? Mas assim, eu não sei se eu te respondi, né? Mas eu acho que de um lado nós temos bons exemplos em casa de como, né, sobreviver. Perde, né, é deputado, aí perde tudo, começa do nada, monta a empresa de engenharia, trabalha como não dá certo, aí pega um emprego no Rio, muda para o Rio, aí de novo se dá bem, está tudo bem, aí vem, tá certo, a família. Nem todos, eu acho que algumas pessoas são mais frágeis nesse caminho e sofrem um pouco mais, né? Mas eu, Marcelo e Ana Lúcia, por exemplo, temos como diz a Bárbara Abramo, que é uma grande amiga que é astróloga, que foi minha colega de movimento estudantil, inclusive, não sei se você sabe, porque ela é cientista política de origem, né? Nós três temos, e meu pai, e todos, meu pai e minha mãe, eu, Marcelo e Nalu, temos Sol na casa 12. Então, assim, a gente ilumina o oculto, se bebe disso e os desafios nos fazem crescer, né? Eu acho Mistura que de astrologia com política e psicologia, mas é isso. então, no seu caso, inclusive, até o estudo da psicologia ajuda também a você a formular, né, esses sentimentos, essas perdas, né? Eu acho que também um instrumental para você se autoconhecer, né, criando suas camadas de proteção, né? Mas eu acho que não é a psicologia que mais me ajuda, não. Eu acho que é a rede de amigos, que a gente é muito bom de amigo, ainda bem, muitos psicólogos, né? Mas não sei se é só a psicologia, sabe? Não, a psicologia é um elemento, acho que a É sua um história de elemento, mas é vida, um ter elemento. entrado na USP, a tua militância política desde a É. juventude, quer dizer, tudo isso vai Porque formando, né? eu acho que os coletivos nos quais a gente vive, né, seja no sindicato, como você está, seja no movimento social, seja coletivos espirituais, seja o que for, eles cuidam, né, e acolhem, né, então, claro que eu fiz terapia, estudei psicologia, eu tive clínica, fui psicóloga, foi assim que eu comecei minha vida na AIDS, atendendo pacientes com AIDS, vivendo afetados, ou parentes, ou, né? Mas
Mas eu acho que o que é mais importante é o coletivo compartilhado, é a solidariedade, né, amorosa, né, respeitosa, que a minha família acho que tem chance, teve sorte de saber cultivar e de ter em casa e tal. E, pelo bem, como você falou, é uma família branca, de classe média, né? Tem uma outra situação do que as famílias periféricas, e há também um contexto que ajuda, né? Com certeza, com certeza. De qualquer maneira, esse é um filme assim, muito, muito tocante, né? Uma direção muito sensível do Walter Salles, e que todo mundo ficou na torcida do Oscar, né? Eu achei... Nossa, aquilo foi incrível, né? É, Aquilo foi impressionante. Aí eu queria ressaltar que não teve impacto só no Brasil, certo? Porque o mundo, isso é que é impressionante, sincronicamente, o mundo vive um retrocesso, né? E acho que, não sei se eu preciso dar exemplos, tá certo? Né? Com alguns polos de resistência, né? Então, eu acho que esse ressoar do filme, essa torcida pelo filme, é porque quem viveu isso reconhece, lembra, né? E quem não viveu, uma geração enorme de abaixo dos, sei lá, dos 40 anos, não sei o que eu diria, mas no mínimo com menos de 40 anos, no mundo inteiro, que viveu um momento muito positivo de construção da democracia, de expansão das democracias, etc., né? E nós estamos vivendo exatamente o oposto. O que está acontecendo nos Estados Unidos, né, para mim, é chocante. Eu que vivi lá, dei aula lá, conheço parte democrática dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre foi ambíguo, né? Foi um império, né? E o Trump representa esse lado pouco democrático, autocrático, interventivo, isso que meu pai justamente estava denunciando lá e agora também nós estamos aqui resistindo, né? Mas tem um povo e um espaço de vivência democrática e de valorização da democracia que eu nunca imaginei que ia se perder tão rapidamente, né? E lá, eu recebi mensagens, assim, foi bonito isso, porque como eu tenho o mesmo e-mail desde 1900 e nada, eu fui o primeiro e-mail do Departamento de Psicologia Social, né? Porque eu trabalhava, eu tinha uma bolsa, eu tinha uma coisa da MacArthur lá, e consegui comprar computador para mim, e fui para os Estados Unidos, e lá, morando em São Francisco, estava no meio da produção do Silicon Valley do e-mail. Então, o meu e-mail que eu escrevi é Veroca, o meu e-mail, né? É certo, e nunca mudei, né? Tem gente que me conheceu lá naquela época, depois em várias andadas pelo mundo por conta da AIDS, também por conta das Comissões da Verdade de outros países e tal, que me convidaram várias vezes, me escreveram, viram o filme. Então, assim, vi o filme, chorei. A mesma reação que tem aqui, né? Ele tem este impacto, né, de trazer as pessoas. Isso é o livro do Marcelo de um lado, o roteiro que foi o primeiro premiado, lembra? Foi o roteiro que ganhou o prêmio em Veneza, né? No primeiro festival onde ele inaugurou, né? Foi apresentado publicamente, a gente estava lá. Quer dizer, o roteiro conseguiu fazer uma coisa de botar e a direção, né? Botar as pessoas para dentro da história, né? E seguir com ela, né? E, enfim, não foi uma coisa brasileira. Eu acho que é uma sincronicidade com o momento que o mundo está vivendo. É isso que eu queria dizer. Eu falo muito, então. Sim. Não, mas é isso mesmo, quer dizer, nós que éramos militantes contra a ditadura e vimos esse processo de redemocratização, ver o retrocesso do século XXI é angustiante. Era inesperado, vai. Não sei se a gente imaginava que ia viver isso, né? Nessa velocidade, acho que não, Não. mas difícil, É né? que é sempre veloz, né? A gente é que precisa tomar cuidado com isso, porque se você pensar na história, é sempre uma velocidade maior do que você imagina que vai acontecer. Pois é. Então, estruturar a resistência é para já, não é para anteontem, não é para amanhã. Não mesmo. De fato, o filme teve esse impacto mundial. Acho que um dos únicos que não gostou foi aquele ex-presidente tornozeleira, né? Que cuspiu no busto do seu pai. Pois é, não, ele não ia gostar mesmo, porque ele é o outro lado, tá certo? Ele é a desumanidade, ele é o cara
né? Que é incapaz de dar um abraço, de reconhecer a diferença, tá certo? Em quem não pensa igual a ele, né? Porque e, e aquilo foi de uma desumanidade, né? Aquilo foi muito difícil para. Eu estava lá, né? Na cena, eu Ultrapassa estava na qualquer cena. limite, né? É coisa de Porque assim, torturador, né? É coisa de quem gosta é de coisa de tortura. torturador. E que, como todo torturador, é covarde, né? Certo? Porque só é corajosão quando tá com a arma na mão, tá certo? O laço, tá certo? Né? O chicote, né? Que é típico, né? Eu já vi muitas figuras desse jeito na minha vida. Eles são só, né? É uma coisa de uma cultura machista horrorosa, né? Aquilo é impensável, né? Foi impensável. Eu era um dos primeiros, é importante isso, sabe? Isso você ter lembrado. Porque a gente no Brasil tem muito poucos marcos de memória da ditadura. Você anda pelo Chile, anda pela Argentina, você anda por Berlim, não sei se você teve a oportunidade de passar em Berlim, né? Eu fui a trabalho mais de uma vez e depois voltei para levar meus filhos, porque é muito impressionante, né? Quer dizer, como que a Alemanha sustenta marcos de memória em 3 dimensões, é isso que eu quero dizer, né? Além de museus, etc., né? E o Chile e a Argentina caminharam nessa direção, e a gente não tem isso. Então, aquele busto, né? O meu pai, o busto, para quem não sabe, ele está exatamente entre o Senado e a Câmara, né? Federal, né? E ele é o único deputado nessa condição, né? De desaparecido político. Né? Teve vários assassinatos ao longo da história do Brasil, mas desaparecido, que quer dizer o quê? Não é que ele está desaparecido, é que o corpo dele, que a gente sabe que foi assassinado, nunca foi entregue à família. Né? E quer dizer, quando você faz um dos primeiros marcos, para essa gente é muito pesado os marcos de memória, sabe? Porque o que a gente observa é onde tem esses marcos de memória, é muito mais difícil eles se estruturarem como uma força política com chance, tá certo? Tá? Porque tem os marcos de memória, todo mundo estuda na escola, todo mundo vê, tropeça, né? Fica o registro ali. Nós estamos gravando esse programa no dia 3 de outubro, e eu sempre gosto de contextualizar a É data para bom. as pessoas que forem ver depois, né, saberem. E no dia 8, vai ocorrer, quem estiver assistindo já ocorreu, na Faculdade de Direito de São Francisco, a entrega das certidões de óbito retificadas, como você disse, né, os mortos desaparecidos durante a ditadura, que é um evento coordenado, agora eu falo o nome certo, Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, É né? isso, é. Qual que é a importância prática e simbólica desse ato? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Então, o atestado de óbito, como quem viu o filme, ou leu o livro, ou lembra, porque lembra dessa cena, minha mãe apareceu bastante, essa cena no jornal apareceu bastante, quando a minha mãe recebeu esse certificado. Sim, é uma das cenas Ele muito localiza a experiência viva de quem está vivendo e não tem para onde ir, não tem status, não consegue, né? No caso da minha mãe, que é classe média, não consegue mexer, não consegue, no caso dos mais pobres, não consegue levantar a pensão que lhe é devida, por exemplo. Tá certo? O meu pai era um profissional liberal, então não se tratava de pensão propriamente dita, mas de mexer nas coisas que ele tinha, porque ele vivia de salário, mas teria direito a uma pensão, eventualmente, mas ainda estava longe da aposentadoria. Mas os mais pobres, por exemplo, é mobilizar isso, a pensão, localizar que existia uma relação e que a pessoa morreu, porque sem isso, tá certo? Ninguém levanta, por exemplo, a pensão para continuar criando os filhos. Então, a certidão de óbito, ela é absolutamente relevante. E a certidão de óbito sempre diz que dia morreu, morreu de quê, o médico assina o diagnóstico da morte, tá certo? Qual foi o motivo, etc., e onde foi enterrado, quem é a família, etc. Então, tem todas as informações ali. E como eu disse logo no começo, aquele atestado, os primeiros que a minha mãe
que foram entregues, a minha mãe foi uma das primeiras a receber, né? Num cartório, dizia lugar desconhecido, causa desconhecido, médico desconhecido, certo? Motivo desconhecido e o certificado é em função da lei, né? Onde está escrito o motivo, o modo de ter morte, lei 9.200 e eu nem estou com o número da lei aqui de cabeça. E é o que estava no atestado. É diferente de você receber um atestado que diz, deixa eu pegar aqui que eu vou ler exatamente como será. Hoje eu estou tão cansada. Ontem foi pesada a reunião lá, foi muito forte a reunião. Eu estava no Rio fazendo homenagem ao Tenório Júnior, sabe? Uhum. Não sei se você acompanhou as Sim, notícias. que encontraram a ossada dele, né? Que loucura. E aí foi muito emocionante aquilo. Por isso que estava as Mães de Maio, tá? Porque foi, na verdade, o movimento argentino que descobriu, sabe? E ele era um cara maravilhoso, né? E o Caetano Gil foi lindo, fizeram uma bela homenagem. Mas então, voltando, então, na certidão, em lugar né, o número da lei, está constando que a causa da morte foi não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto de perseguição sistemática à população, identificada como dissidente político do regime ditatorial instaurado em 64. Tá? O nome, o do médico não consta, porque é um corpo desaparecido, então não tem o laudo, não tem, né? E aí tem toda uma observação que depois você pode ler. Essa é a certidão corrigida, né? A certidão que minha mãe... É um documento importantíssimo esse reconhecimento. Super, absolutamente importante, né? E assim, as famílias estão esperando isso há muito tempo, porque é a lógica de começa a haver uma reparação. Você não tem mais um documento mentiroso, certo? Você entendeu? Você não tem um apagar desta memória da pessoa, tá certo? Você tem um documento que, né, tem um efeito, e eu estava lá nesse homenagem ao Tenório, estavam os filhos e os netos, quem falou foram os netos, foi super lindo, né? Quer dizer, o que é, e os netos diziam, eu não pude curtir o meu avô, que era um grande músico, né? Eu agora ouvi vocês tocando a música dele, né? O Caetano Gil, pianista, maravilhoso, né? Eu não tive essa chance, né? E mais do que isso, a gente não, né? E aí, falando dos meus pais, a minha avó, essas sofreram na busca pela verdade, né? Que não tem, né? A gente não sabe onde estão os corpos, né? No caso do Tenório, a identificação foi importante porque sabe que ele foi enterrado lá e se corrigiu uma informação que existia antes, né? Porque tem a impressão digital, a gente não tem restos corporais. A gente sabe que esteve enterrado naquela vala, mas como demorou muito tempo, você sabe que os cemitérios reciclam, né? Os corpos não identificados, tá? Mas tinha todos os outros vestígios, né? E que garantem que, de fato, ele morreu na Argentina, esteve enterrado, né? E quando foi enterrado? Logo depois que ele desapareceu, tá certo? Então, e aí a família tem a verdade constando, tá certo? Né? No caso dele, está escrito lá, né? E se conta a história, se recupera a história, né? Que é uma das primeiras coisas que a Comissão Especial de Mortes Desaparecidos faz, que é investigar, ir lá conversar com as pessoas, tá certo? Isso foi o trabalho da comissão, né? Houve uma suspeita de que era aquilo, foi todo mundo para lá, tá certo? E aí entrevista as pessoas, quem foi testemunha, né? Então, quem foi testemunha de todos, né, no caso do meu pai, teve alguns testemunhos, inclusive do coronel Malhães, que participou da tortura dele, e que falou e depois negou o que tinha dito, né? Mas falou, tá certo, né? E teve os meninos que eram os Catarinas, quando minha mãe chamava, que o doicode fazia isso, esses espaços de terror faziam isso, traziam gente
recruta ou recém-entrado no exército de muito longe para não ter para quem contar, né? E aí eles ficavam abismados com a violência e viam o que aconteceu. Isso, acho que tem uma cena no filme que isso aparece, se não me engano. E que a minha mãe trazia um chocolate para ela, dizia que ela precisava comer, né? E essas pessoas dão testemunho depois, né? E que nos ajudam a saber que passaram por ali, mesmo o corpo não ter sido entregue, que foi bastante torturado e que saiu dali para algum lugar, mas que passou por ali, né? Só para contextualizar quem nos assiste, nos ouve, Tenório Júnior era um pianista brasileiro, que estava numa turnê em Buenos Aires. Tocava com Vinícius. Tocava com Vinícius em 1976, né, e foi pego pelos paramilitares de lá, na época da ditadura, em 76, e desapareceu. E só foi descoberto esse ano, como você falou, por um trabalho lá das organizações argentinas que foram recuperar o DNA das ossadas que não tinham identificação. Né? E aí acharam as digitais e coisas que estavam lá, né? Não o corpo, mas... Impressionante. Né? E esse caso que você está me falando também me lembra, no nosso caso dos jornalistas, um caso emblemático que é do Vladimir Herzog, morreu em 1975, também no DOI-CODE, e que o atestado foi de suicídio. Isso. E por ser judeu, ele teria que ser enterrado em um lugar à parte que era bem comum eles usarem suicídio como causa-morte, tá? Exato, né? E aí atropelamento e suicídio era o preferido deles. E aí o rabino, o Henry Sobel, bancou, naquela época, uma época muito difícil, de que ele não tinha se suicidado, e ele pôde ser enterrado no local dos mortos normais. Então, são gestos que são muito bonitos, né? E que para a família faz muito sentido, né? Porque o lado de lá, aqueles que seu pai é comunista, acham que a gente não tem religiosidade, não é verdade. Tá certo? Mesmo pessoas que se dizem comunistas, eventualmente têm religiosidade. Eu já fiz essa conta rápida. Entre os familiares de mortos desaparecidos, né, e de assassinados e ex-presos políticos, quase 90% é religioso, gente. E as famílias são religiosas. Então, só para ressaltar isso, né, o lado de lá é religioso desse jeito, em nome de Cristo tortura, tá certo? Em nome de Cristo. E como dizia minha mãe, eu levei ela na missa até bem avançado no Alzheimer ainda, ela não perdia, e o que levava mais no final da vida, que ela ficou aqui, né, somos todos vizinhos, e eu levava ela na missa, e na hora do Pai Nosso, né, ela rezava o Pai Nosso, que era coisa que ela nunca esqueceu, mesmo esquecida de tudo, ela às vezes estava meio alheia, vinha o Pai Nosso, né? Ela dava a mão, porque ainda não tinha passado a Covid, então ainda se dava a mão na missa, quem é católico sabe do que eu estou falando, todo mundo levantava, e ela rezava com força, e a comunidade, porque a igreja é uma comunidade sempre, né? Você vai na mesma missa, as pessoas te conhecem, então você conversa, depois você vai na quermesse, um pouco assim, né? E aí ela já sabia que todo mundo olhava, que ela falava muito alto, mais alto do que... A minha mãe era uma pessoa muito discreta, mas estava com Alzheimer, né? Muito alto, e acabava o Pai Nosso dizia assim, meu Cristinho que morreu torturado na cruz, torturado igual meu maridinho. Ela falava toda a missa na hora do Pai Nosso. É muito emocionante, né? Ou seja, o Cristo morreu torturado na cruz, né? Como alguém que se diz cristão pode ser um torturador e achar que a tortura Então, essas, né, e achar que nós não somos religiosos, né, ou, enfim, né, não somos família, porque isso é família, estou contando histórias da família. Né? Claro. E não temos um projeto para a pátria, se eu quiser aprofundar, tá certo? Não, nós temos o projeto para o Brasil, só que é diferente daquele, tá certo? Só contando detalhes. Que eu acho que são bonitos, né? São bacanas, são interessantes, fazem parte
essa nossa história viva, que ainda tem muito para ser contado. Entrando um pouquinho na área da sua atuação, Vera, na psicologia, a AIDS acabou saindo dos noticiários, né? Uma parte da população parece que nem existe mais, mas ela continua presente, né? Continua sendo uma ameaça. Super. Não, continua uma epidemia, né? Ela surgiu como sindemia, assim como a gente chama a Covid, que é sindemia. Eu também trabalhei bastante na resposta à Covid, né? Porque o povo da AIDS todo veio para a Covid, certo? Quem é que tinha experiência com uma emergência desse tipo? Quem é? Claro que era de outra ordem, mas literalmente de outra ordem. Mas muitos de nós que estávamos na AIDS estivemos na frente da Covid. Eu não estava na frente, porque tenho mais de 60 anos, tenho mais de 70, aliás, tá? Agora. E aí, mas estávamos pensando. E a AIDS já era uma sindemia, porque e isso é importante para os psicólogos, porque era uma sindemia importante porque tinha infecção pelo HIV, as infecções por IST, tanto que e a gente sempre fala IST AIDS, porque sífilis, que aliás é uma pandemia importantíssima, aliás, uma epidemia no Brasil mais importante do que a AIDS, e a diferença é que tem medicação desde sempre, tá certo? Né? Mas é muito difícil tomar tal. Então era da IST AIDS e sofrimento mental, né? Porque as pessoas viviam a experiência de estigma e discriminação, essa que a minha família sofreu, que eu estava contando, né? E que a gente precisava acolher. E se você não acolhesse, se você não cuidasse dessa parte, a prevenção não anda. Ou o medo de ser estigmatizado e perseguido fazia com que as pessoas não fossem se testar, especialmente quando ainda não tinha recurso à medicação. Então, qual era a vantagem de testar? Né? Para eu começar a ser estigmatizado e sofrer. Então, a AIDS já era uma sindemia que se associou, não acabou com a sindemia da Covid, tá certo? Não acabou. A gente tem, há muitos anos, digamos, uma curva estabilizada. Com todos os recursos que a gente tem, que não é quando eu comecei, que só tinha camisinha e olha lá, né? E testagem, logo em 85 começou a testagem. Agora você tem PrEP, PEP, né? No caso da contracepção de emergência, no caso da saúde sexual e reprodutiva, você tem um monte de recursos que você não tinha antes, né? Mas o medo do estigma e da discriminação permanece, e o estigma e a discriminação permanece, associado ao estigma. Ainda continua. Continua. É muito difícil, porque está associado, e foi um estigma e discriminação que cresceu, né, embora haja resistência, com o conservadorismo, porque está associado ao sexo não aceitável, tá certo? Né? A puta, o gay, né? A pessoa, as identidades de gênero. É verdade, no início da AIDS eram travestis, que aliás gostavam de ser chamadas de travestis, né? Ainda existem pessoas que preferem ser chamadas de travestis. Há lugares do Brasil onde não existe a noção de pessoa trans, não pegou, tá certo? Elas continuam se achando travestis, né? Aí a pessoa trans, né? Quer dizer, essa coisa conservadora, né? Então a saúde mental está junto e está, né, do mesmo jeito. Assim como na Covid, as pessoas não diziam que tinham tido Covid, escondiam. Né? Porque aí evitava, na periferia eu estou falando, não na classe média que vive numa casa só para si, mas na periferia você não podia dizer que estava com Covid, mesmo assintomático, tá certo? Porque as pessoas não iam mais conviver, não ia poder voltar para o trabalho, não ia. Então está sempre associado dessa maneira. E o que mais nos preocupa é os jovens que não, por conta do contexto conservador, como é? Escola sem partido, né? Na verdade, a escola só com o partido deles, né? O que acontece? Não tem educação sexual mais, não tem trabalho de prevenção com os adolescentes, que é o meu trabalho por natureza, né? Eu sou uma pessoa que faz trabalho com pessoas vivendo, mas principalmente de prevenção com juventude, adolescentes e jovens. E é fundamental. Que é fundamental, porque assim, a gente tem todos os recursos, vários dados, tem todos os recursos disponíveis para eles e elas, e menos a educação fundamentada sobre eles, tá certo? Quer dizer, não adianta você ter os recursos se não tem alguém que faz a mediação para explicar como usar, né?
E tem muita fake news, e eles, não é que os jovens não têm educação sexual, mas não deixaram de transar, nem de começar a vida sexual, tá certo? Nada. E não tem diferença de religiosidade. Quando a gente faz as pesquisas e mostra a entrada na vida sexual, não tem diferença se é evangélico, se é católico, se não tem religião, tá certo? Né? Não faz diferença, porque não é, isso não marca, né, profundamente a ponto de fazer diferença. Eles continuam se informando boca a boca e na época das fake news, na época do terror tocando contra qualquer informação decente, mediada por quem é especialista. Então, a gente não faz cair com todos esses recursos a taxa de infecção anual, continua sendo, e pior, a taxa de adoecimento, e os que primeiro adoecem, porque como não se testou, quando testa tarde, morre, adoece e morre. A taxa de mortalidade e de adoecimento entre os mais jovens é a que mais cresce, tá certo? Desnecessariamente, porque nós temos todos os recursos, tem acesso no SUS, não cai porque a gente está impedido de fazer esse trabalho no contexto conservador que nós estamos vivendo, né? E recentemente também, acho que agora, poucos meses atrás, saiu uma pesquisa da região metropolitana de Porto Alegre, que da população testada, se alcançou 1,6% da população infectada. E o OMS diz que, para não se configurar uma epidemia, 1%. Então, assim, está muito acima, né? Quase Não, o dobro. O vírus está se uma... espalhando pelo Brasil de novo? Ou ele Então, sempre tá, esteve? tem lugares específicos onde é mais grave, por exemplo, os lugares de devastação na Amazônia e da Floresta, que rola um monte de, né, rola muito trabalhador sexual, rola muita mudança, né, e rola acesso à droga, né, a Polícia Federal está mostrando isso, tá certo? Tá? Lá tem epidemias importantes de sífilis e de outras ISTs, mas de AIDS também crescendo, né? Sem acesso à informação, à medicação, etc. Né? Na pandemia, um dos grandes problemas da Amazônia, no auge da pandemia, é que as pessoas, como é que você tem acesso a remédio, né, na Amazônia? Eu até tive lá várias vezes, realmente você leva 3 dias para chegar nos lugares, tá certo? Onde está precisando não só de acolhimento e atendimento das pessoas com sintomas que não sabiam que estavam doentes, como de prevenção, de acesso à prevenção, né? E uma moralização cínica, né? Porque a gente sabe que é cínico, né? Porque a maior parte dessas pessoas que pregam a moral é da boca para fora, né? A gente cansou de ver o cara transmitindo para a mulher o machão que a gente descobre que ele tem AIDS porque a mulher apareceu infectada, né? A esposa santa. Sim. Mas então está rolando, e está rolando entre os mais jovens, né? E a gente caçar um jeito de criar, e aí eu posso até fazer propaganda, não sei se é possível, maneiras de se comunicar com esses jovens que não sejam na escola. A gente até sustentou um projeto nas escolas, que acabou dia 30 de setembro, mas tem um projeto que chama Embaixadores da Prevenção, que é @direitos sexuais USP, tudo junto, né? Que a gente está capacitando os jovens universitários da USP para produzir prevenção online, via TikTok e via Instagram, tá? Tá bem interessante fazer o debate sobre direitos sexuais e reprodutivos e falar de prevenção online, porque eu não sabia, né? Tive que aprender, certo? Com eles e elas. Essa geração sabe o que fazer e tem que competir né, com a desinformação, né? Sobre tudo, sobre Covid, né? Se imaginar que os americanos agora têm o ministro da Saúde, que é aquele energúmeno que fala, né, as maiores barbaridades sobre Covid, sobre vacina, né, e é isso, nós estamos num mundo, né, com toda quantidade de informação que a gente tem que é anticiência, né, então é difícil. Ciência. Então conto com os mais jovens para pegar essa... Estou passando o bastão, tá certo? Alguém precisa assumir essa questão mais fortemente. Mais gente jovem. Nós fizemos esse projeto
está sendo bem sucedido, mas eu, no momento, estou interessada em me dedicar mais fortemente à questão da memória e verdade mesmo, sabe? Então, porque por conta disso que a gente começou falando, né? O filme teve repercussão, a gente está cumprindo o papel. É difícil estar exposto, mas a nossa presença ao fazer esse trabalho faz diferença porque chama atenção. Então, Esse é um trabalho importantíssimo não que é? a nossa geração luta bastante. E você falou agora nos Estados Unidos, inclusive um dos primeiros atos desse governo do Trump foi retirar o financiamento da OMS, foi sair da Não, Organização Mundial de Saúde, o que e impacta os programas, né? total. O nosso impacta pouco, porque nós temos o Sul, mas mesmo no Brasil a gente tinha Sim, financiamento americano, né, de projetos específicos, que em geral associado à pesquisa, mas a África completamente dependente, entendeu? E a parte da Ásia também. O Vietnã, por exemplo, historicamente, que foi terra arrasada pelos americanos, digamos assim, eu participei de vários projetos lá no Vietnã, que é um país, aliás, interessantíssimo. Tem muito financiamento para a AIDS, porque o Vietnã tem muito, né? Ficou, né? Quantos americanos deixaram um monte de filho lá, né? Tem, né? Tem uma coisa da guerra do Vietnã, do que significou, mas aquele pedaço da Ásia, por exemplo, a gente fala muito da África, mas aquele pedaço da Ásia também é complexo, né? o desmantelamento de uma parte da OMS, isso vai ter impactos bastante... O programa de AIDS vai fechar, a UNAIDS vai fechar, sem É, dinheiro, vai fechar. O programa que eu vi nascer, ajudei, né, lá também, eu fiz bastante trabalho internacional na minha vida, mas vai fechar, não tem como sustentar. não Isso tem. fica para a gente pensar na resistência, como lidar, né? E o papel do Brasil. O Brasil chegou a mandar muita medicação para a África, por exemplo, os países de língua portuguesa. Nós temos muitos brasileiros, eu tenho amigas e amigos que trabalharam lá, né, estruturando o programa de AIDS e tal. Nós temos produção de medicação aqui, né? Não sei o que agora vai se fazer, né? Falamos um monte, né? Só Nossa, para a gente, mais de uma quando hora. quer falar 20 minutos, estamos aqui falando, a gente encerrar, né? Você estava falando essa questão de responsabilização, e recentemente o ministro Flávio Dino, do STF, autorizou a Polícia Federal a abrir investigação contra Bolsonaro e outras figuras do governo Na em verdade, relação... completar a CPI, que houve uma Exato, investigação, tá exato, certo? para autorizar Completar a a Polícia CPI. Federal É a dar fundamental, é andamento no que a CPI fundamental. apurou contra os crimes durante a pandemia. Isso. Qual que é a importância disso, para a gente fechar? É fundamental, né? Por conta disso, quer dizer, a gente tem que pensar que o fascismo, esses caras que defendem a tortura, são os mesmos que se colocam, voltando à questão da religiosidade, se colocam no lugar de Deus a decidir quem vive e quem morre, tá certo? Não é? Então, é gripinha, está na periferia, é bobo, é fraco, tá certo? Morre, vai morrer. O que tem? O que tem morrer? Não sou coveiro, não é isso que ele falava, né? Então, é um horror, né? Quando, né, uma das coisas mais importantes da religiosidade, seja ela qual for, é o cuidado da vida, é o compartilhar dessa solidariedade sobre a qual eu comecei falando, né? Que sustenta a vida cotidiana num outro patamar, né? Compartilha o pão, pensando como católica, divide o pão, tá certo? Vê a fome, se humaniza diante do outro que precisa, né? Não é violento, né? Não é possuidor de mulheres, não é possuidor de crianças, tá certo? Ele é generoso, e nós temos essa generosidade no mundo, em todas as culturas, é milenar, isso não é uma invenção das democracias do século XX. Né? Nós temos uma tradição humanista que vai muito além disso, né? E que a gente achou que, depois do nazismo, ao resistir ao nazismo, ao fascismo, o mundo tomou um susto e que nunca mais ia acontecer, né? Eu e você tenho certeza que já pensou nisso. Como assim? Nós estamos andando para trás, né? Porque os caras que ficaram aí permanecem. Assim como meu pai era resistente, eu estou aqui resistente,
Entre os fascistas, eles também têm família, tem gente que prega, tem gente que continua esse tipo, né? No Brasil tem um monte de grupo nazista organizado, né? É isso, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Não dá para separar o que eu quero dizer, quando você tem gente que acha que é Deus, que se coloca no lugar de Deus, tá certo? Ou de um Deus, e vai decidir quem vive e quem morre, tá certo? Isso vale para perseguição política, tá certo? Né? Para botar os inimigos na fogueira, ou na cadeia, ou na tortura, ou no pá de arara, né? Ou assassiná-los, ou deixa morrer, porque além da Covid e da AIDS, né, do qual a gente já falou, só para lembrar, na Vala de Perus, onde estão os corpos que a gente está desenterrando, identificando, por conta da evolução do DNA, a gente está conseguindo identificar e bater com as famílias e devolver para as famílias, já foram 2, né, que a gente tirou da Vala de Perus. Na Vala de Perus tinham os mortos por meningite, que não eram de classe média, para diminuir. Teve uma epidemia de meningite incontrolável, que o governo não controlou. Usava um colarzinho com cânfora, que diziam que ajudava. Isso, então. E os mortos da meningite, para esconder os números, estão enterrados também na mesma vala, o que para mim é muito simbólico, tá certo? Quer dizer, é o lugar onde ficam os restos daqueles que esses que falam em nome de Deus e de Cristo decidem que vive ou que morre, né? Que não precisa de cuidado, que não precisa de vacina, que, né? Nem campanha de prevenção, né? Isso. São os mesmos que atacam o padre Júlio Lancelotti e batem palma para o genocídio em Gaza, né? Exato. Um conjunto. Bom resumo. Pode sim, diálogos da psicologia com a sociedade, projeto Sindicato das Psicólogas e Psicólogos. Temos hoje aqui o prazer dessa conversa intensa. Vera, muito obrigado. Imagina. Pelo seu tempo. Obrigada por terem pautado isso, me convidado, e desculpa ter demorado tanto tempo para conseguir fazer essa entrevista. Não, veio no momento certo. Muito obrigado, hein? Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas do contemporâneo ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões. Isso é sempre muito importante para nós. Gostou desse episódio? Então nos siga pelas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube e do Spotify. Isso nos ajuda bastante a levar cada vez mais debates de qualidade, boas reflexões e provocações. Então é isso, espero você em nossa próxima conversa. Estamos juntos!